em que eu sabia que eu, trabalhando, estaria também criando espaço para que outras pessoas surgissem para vir fazer esse trabalho. E eu acho que eu fiz direitinho. Eu gosto muito de ver quando vocês reconhecem isso, porque eu me esforcei para compartilhar conhecimento, para tornar público, desde o primeiro dia da consultoria, tornar público tudo que tinha de material, de textos, de ideias e as minhas experiências, né? Nessa questão que a Bia trouxe, a Beatriz falou do geral aí, tem uma estratégia geral, né? Lembrem-se que eu estava sozinho, não tinha consultores. Tem gente que diz que começou a trabalhar em 1812. É mentira, né? Não tinha consultoria de diversidade, não tinha espaço para isso, não tinha demanda, não tinha nada, né? Então, eu fiquei junto com as organizações, Instituto Ethos e várias outras, pensando também em estratégias para a gente acelerar o passo, para que esse tema pudesse crescer no nosso país. Crescer em que sentido? Que ele tem uma adição de valor tão importante para a vida, para as pessoas, para as nossas organizações, para os negócios, né? Para toda essa agenda de sustentabilidade que tem a ver com o sucesso das nossas organizações no mundo sustentável e não um mundo do oportunismo, dessa coisa toda, né? E também que a gente acelerasse os nossos aprendizados aí nesse tema para que o efeito negativo, né, da não valorização da diversidade pudesse diminuir o impacto negativo. O número de mulheres negras nas organizações, o número de negros em geral na organização, o número de mulheres nas organizações e todos eles, né, nos cargos também de liderança, a inclusão de pessoas com deficiência, que eu acompanhei desde o surgimento da Lei de Cotas, 1991, né? A gente tratando disso, entendendo que precisava dessa questão, e você vê quantos anos vão se passando e a gente precisaria acelerar isso, né? No final dos anos 2000, o que eu percebi como consultor era que era necessário criar fóruns empresariais. Não podia tanta coisa ficar dependendo ou do Instituto Ethos, que é quem mais trabalha, né? Não só trabalha esse tema como uma organização empresarial que articula empresas, como eu, como consultor, a gente precisaria criar fóruns empresariais que dessem conta desses temas. Era uma aposta, passados 10 anos, isso foi no final dos anos 2000, começamos do 2010, né, já sobre a ótica desses fóruns, né, que eu ajudei a criar, o Mulher 360, a REIS, né, que é a Rede Empresarial de Inclusão Social. Eu participei pouco, porque a gente tinha ali um líder fantástico, já falecido, que foi o Ribas. Depois o Fórum de Empresas e Direitos LGBT, hoje se chama LGBTI+, e também a Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial. Todos esses fóruns, agora mais recente, eu ajudei a criar lá no Rio de Janeiro, na Firjan, junto com várias empresas do Brasil todo, e a BRH e outras organizações, o Fórum de Gerações, que está nascendo agora, e por conta da pandemia também está meio complicado aí o nascimento dele, para fazer um lançamento direito, né? Mas são 5 temas assim onde a gente criou esses fóruns empresariais para ver se acelerava as coisas. Acho que 10 anos depois, a gente já está pensando agora a estratégia para os próximos 10 anos, nós vamos ter que pensar, né, o que nós vamos fazer. Nós avançamos? Avançamos. Se você pensar na existência de muito mais consultores hoje desse tema de diversidade, com as suas criatividades todas, cada um trazendo sua bagagem, isso é sinal de avanço, porque tem demanda. Então, se essas pessoas estão atuando no mercado, é porque há demanda para isso, sinal que temos, e a gente vê isso, mais empresas atuando. Em termos de paradigmas, temas, essa coisa toda, também avançamos, né? No tema LGBTI+, por exemplo, que eu venho acompanhando bem de perto, que eu estou como secretário executivo do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, nós, a partir de 2015, fomos, que eu digo, as pessoas, os sujeitos LGBTI+, sobretudo pessoas trans, foram capas de revista de negócios, a Exame, a Você S.A., Isto é Dinheiro, enfim, nós fomos capas, né? Matérias importantes nessas revistas de negócio. Em termos dos números
aí o Instituto Ethos, que eu acompanho, né? Fiz parte da criação em 2001, ajudei a desenvolver ali os indicadores Ethos de responsabilidade social e toda a parte de vários indicadores lá e a parte, claro, de diversidade. E depois da pesquisa que a gente realiza também desde 2001 com as 500 maiores empresas. Em termos de número, é impressionante como a gente está numa sociedade brasileira resistente mesmo. Aqui o machismo, o racismo, a homofobia, a transfobia, o eidismo, isso tem vários nomes aí para falar, né? Discriminação por idade e tal. Aí várias outras questões, como é duro. E como o meio empresarial, o capitalismo brasileiro, é resistente a essa modernidade ou a essa racionalidade que a gente precisaria ver no nosso país, né? Que uma coisa está ligada à outra, e os números expressam isso, por mais que a gente tenha avançado. Eu sempre digo uma coisa que parece triste, mas não é, gente. É para estimular a gente a ser persistente. Eu acho que depois de 42 anos eu posso dizer isso, né? Eu logo entendi lá no começo, no final dos anos 70, começo dos anos 80, que há temas nas sociedades e na nossa sociedade em especial que não são temas resolvidos em um dia, em um mês, em um ano. São temas, às vezes, que podem transcender o tempo da nossa vida, né? Então, eu sei que muitas coisas eu não vou ver resolvidas, que eu gostaria, né? Isso não é triste, é exatamente uma noção de que a gente tem que deixar uma contribuição, que tem que trazer mais gente para essa conversa, que mais gente precisa fazer o que você faz para ajudar nisso, e tudo bem. E que a gente, exatamente por isso, não desista, persista, insista, porque é isso que pode fazer a diferença. E insistir não é uma questão de teimosia, insistir, persistir é uma questão de estar sempre aberto ao aprendizado, ao novo, e fico muito feliz, apesar desse quadro, né, que eu não elogio, né, por conta dos números que a gente tem no país, mas eu acho que a gente está construindo uma história bacana, e ver mais gente hoje interessada nisso, encontrando espaço para atuar, seja dentro das empresas, dentro das organizações, em consultorias, é um bom sinal, é sinal que a gente pode, daqui mais 10 anos, quem sabe, estar falando alguma coisa diferente sobre isso. A Beatriz me deu a tarefa de falar do passado, claro, o velho tem que falar para trás. Agora vamos escutar os jovens, viu, Ana? Eu vou desmutar a Ana, que ela se mutou e não consegue voltar. Voltou, né, Ana? Eu Obrigada, voltei. Reinaldo. Os jovens foi ótimo, né? Ô, Ana, eu vou te deixar falar livremente. Você quer falar, comentar o que o Reinaldo falou? Eu tenho uma pergunta para você. E para quem está Pode fazendo fazer. pergunta no chat, antes da gente abrir para responder as perguntas, e já tem uma pergunta super interessante aqui, fazer uma rodada de fala de vocês e depois a gente vai lá para as perguntas. Pode ser? Eu gosto muito de responder perguntas, Bia, porque eu acho que a menor maneira da gente entregar alguma coisa é a partir do que as pessoas querem saber, né? Não adianta a Ana ficar aqui falando o que acha, o que não acha, aí a cachorra começa a latir, marido liga o som lá deita. Então, assim, fiquem super à vontade para me fazer perguntas. Eu não tenho problema nenhum em dizer não sei. Eu acho que essa é uma das minhas características mais valiosas. Então, bora lá. Eu vou fazer uma antes dessa que está ali, então, que é minha inquietação. Eu acho que eu fiz esse movimento aqui também porque eu queria sanar essa minha inquietação. Quando agora tentando entrar no novo normal, né, para a gente falar um pouco do que vem pela frente. Quando começou a pandemia, a gente começou a assistir uma série de especialistas compartilhando percepções, tendências sobre o que seria esse novo normal. E me parece que no começo lá, a gente estava falando mais das tendências positivas, né? Que a gente vai ser mais colaborativo, mais aberto ao outro, das empresas mais flexíveis, a gente estava bastante otimista. E agora, passados 2 meses, me parece que a gente está caindo na realidade e olhando também para essas tendências negativas, né? Algumas delas, inclusive, já se confirmaram. O alargamento da desigualdade, as vulnerabilidades aumentaram. Então, entre esses dois extremos, essas tendências positivas e essa oportunidade que a gente tem de construir, de fazer uma transição, uma transformação do bem, vamos chamar assim.
e esse outro extremo que pode ser que a gente não aproveite essa oportunidade e continue num velho normal. O que te parece, Ana? Eu sei que você tem pensado bastante isso, né? Sobre essas características do novo normal. Quero te pedir para falar um pouco sobre isso e aí já aplicando para o mundo do trabalho. Quais são as características desse novo normal e quais são as escolhas que a gente tem que fazer como pessoas, como profissionais e como empresas e sociedade, né? Posso falar do passado? Pode falar do que você quiser. Mais fácil. Primeiro eu quero corroborar tudo que o Reinaldo falou e agradecer, porque se hoje eu posso atuar como uma consultora em diversidade e inclusão, é muito porque ele cimentou essa estrada para a gente. Então, ele sabe que ele é muito querido por mim e quando eu posso convidá-lo para situações, lugares, eu sempre faço, porque eu não consigo imaginar um futuro ou pensá-lo ou tentar pegar alguma pista sobre ele se eu não analisar o passado, não é verdade? Então, tem uma tendência muito, muito grande entre todos nós, seres humanos, que é de tentar negar o nosso passado, colocar ele debaixo do tapete, não falar sobre ele. Né? E foi não falando sobre o nosso passado que nós temos aí o tanto de racismo que a gente tem nessa nossa sociedade e ele é reproduzido em todas as esferas, todas. Se a gente olhar aqui as carinhas do nosso bate-papo, né? Ela é branca majoritariamente, né? Por quê? Então, eu acho que o novo normal ele vai se desenhar como um ambiente muito mais positivo se nós começarmos a nos incomodar com essas situações e nos perguntarmos por que elas acontecem da maneira como elas acontecem. Né? Então, como a Bia disse, eu venho pensando muito a respeito disso desde o começo do isolamento e tenho convidado todas as pessoas que compõem a minha rede a fazer essa mesma pergunta, né? Para onde eu quero ir? Para onde é que eu estou levando esse momento? As pessoas que compõem o meu microcosmo, o meu macrocosmo e o que eu quero para esse porvir, né? Eu costumo dizer que nós temos uma tendência muito grande a olhar o outro e nos excluirmos da posição de agentes de tudo que acontece na nossa vida, né? Eu gosto de falar que tudo é aquilo que a gente quiser que seja, porque primeiro, a gente faz do que fizeram de nós o que a gente quiser, então eu escolho atuar a partir daquilo que a sociedade muitas vezes me impõe, na medida das minhas possibilidades, né? E tem aquilo que eu atuo efetivamente como uma ação propositiva para construir esse novo normal. Então, no primeiro momento, eu vi as pessoas dizendo muito que esse mundo ia melhorar, que tudo ia ser mais bonito, né? É normal, a gente tem medo do desconhecido, então a gente tenta se apegar em algumas crenças e como não ser positivo e pensar num mundo melhor. Poxa, agora, mundo, que você mandou essa catástrofe, essa pandemia, eu prometo me comportar super bem e tudo vai ser melhor, você não precisa mandar outra, né? É mais ou menos assim que a gente atua, a gente ainda tem medo dessa força maior, como se tivesse um mal ou um bem que nos precedesse, quando na verdade, de fato, a gente constrói tudo isso, né? Então, no primeiro momento, é claro, a gente fala que tudo vai ser melhor, porque de fato a gente quer que seja, mas a gente será que está disposto a fazer todas as perguntas que a gente precisa para poder construir esse porvir um pouquinho melhor? Então, eu gosto muito de perceber a diversidade e inclusão em várias áreas, né? E na individual é a que eu vejo maior dificuldade, porque nós temos muita propriedade em falar sobre o universo do outro, sobre a sociedade, sobre o Brasil. Nossa, o Brasil ele é um país racista, mas eu não sou. O brasileiro ele é super folgado, ele não gosta de trabalhar, ele tem um jeitinho, ele é malandro, mas eu não sou. Então, existe essa contradição entre o que eu vejo do meu par, o que eu vejo da minha sociedade e como eu estou inserida nela. A gente primeiro precisa equalizar aí essas sintonias para que a gente possa, de fato, construir alguma coisa um pouquinho mais positiva, né? Bom, e aí, pensando num futuro um pouco melhor, eu acredito num futuro mais amplo, na medida em que foram descortinadas muitas desigualdades nesse momento, né? Quem estava tentando não enxergar, não teve muita escolha, vai ter que enxergar, né? E tudo aquilo que nós já trabalhamos há muito tempo em diversidade e inclusão, denunciando esses gaps viraram abismos. Então, se antes a gente tinha uma dificuldade um pouco maior para a inserção da pessoa negra em cargos de liderança, em fomento no desenvolvimento e fomento desses talentos, a gente vai ter mais dificuldade ainda. Né? Porque agora algumas pessoas perderam empregos, familiares, então o cenário que nós vamos encontrar pós-pandemia,
né? Ele vai ser muito diferente do que a gente imagina. Ele vai ser um cenário muito mais difícil, penso eu, no curto prazo, porque nós vamos acolher de volta pessoas que experimentaram de sabores muito graves, que muitos de nós não temos sequer noção do que é. Né? Então, às vezes a gente tem dentro do nosso ambiente de trabalho um colega super bacana, cheirosinho, com a roupinha passada, mas a gente não imagina que ele deixou um companheiro ou uma companheira em situação de vulnerabilidade em casa, ou uma mãe ou uma tia, né? Enfim, a gente não tem muita noção de como os afetos das pessoas serão afetados nesse momento, né? Então, eu digo que nós todos precisamos nos afetar por essa dor que é coletiva, né? Precisamos deixar que elas passem por dentro da gente para a gente poder se conectar. Então, por que eu falo tanto das habilidades que nós temos, das habilidades sociais e relacionais nesse momento? Porque são essas habilidades que nos dão condição de questionar nossos valores. Então, nós teremos novos valores aí para fazer escolhas mais éticas, né? Então, o que são novos valores, Ana? O que são essas escolhas éticas? Todos nós hoje, que podemos fazer o isolamento, a gente tem pedido, né? Delivery, é mercado, é a comida e tudo mais. Escolha ética é pensar, será que eu vou tirar essa pessoa da casa dela, 1h da manhã, para trazer para mim uma água, uma pizza, nesse momento? Que tipo de exposição que eu vou estar colocando nessa pessoa? Eu vou dar uma gorjeta? Não vou dar? O que eu vou fazer? Então, na medida em que as novas relações de trabalho vão se estruturando e vão se desacortinando na nossa frente, nós também precisamos fazer novas escolhas, a gente precisa fazer novos pactos sociais, o nosso tecido social vai ser reconstruído, os nossos valores morais, eles serão redefinidos, né? A gente sempre faz escolhas morais e éticas pensando no que é meu, nas minhas necessidades individuais e no impacto dela para a sociedade. A gente, durante muito tempo, esqueceu que a gente tinha que colocar a sociedade na equação das nossas escolhas individuais. A gente vai precisar fazer isso de novo. Então, eu digo que esse futuro ele é positivo na medida em que ele me tira, obrigatoriamente, do meu ambiente conhecido, né? E todos nós, quando somos lançados ao desconhecido, nós somos convidados a rever, sim, toda a nossa estrutura. Então, a minha discussão, ela vem muito por aí, desde sempre, né? E de uma forma um pouquinho mais ampla agora, no momento pandêmico, que eu chamo, porque eu quero que as pessoas possam conversar sobre temas sensíveis, que elas se sintam à vontade para poder falar sobre tudo isso, porque eu acredito que sim, nós vamos construir um futuro desejável se nós formos pessoas desejáveis. Então, eu tenho que pensar, eu sou uma pessoa bacana, eu gostaria de estar do meu lado, qual é o valor que eu tenho, né, para mim e para as pessoas e para a sociedade. Então, é mais ou menos por aí, gente. Muito bem. Eu vou desmutar a Tainá aqui. Tainá? Muito bom. Obrigada, Ana e Rinaldo. A gente tem a pergunta do Anderson, que eu acho que é uma pergunta muito boa. Eu vou passar para ela e fazer um comentário que encontra eco numa pergunta que eu queria fazer para vocês. E aí vocês podem ambos comentar a minha pergunta junto com a do Anderson, né? Então, ele está falando sobre o fato de as empresas estarem focadas em redução de custos, enfim, custo fixo, despesa variável, aquele modo de sobrevivência, né? Vocês acreditam... Opa, apareceu outra pergunta, pulou. Vocês acreditam que este tema diversidade e inclusão pode sofrer com essa necessidade urgente das empresas? Será que há uma maneira de conciliar essas necessidades? Inclusão, mas também ajudar no survival mode? E é interessante ele ter feito essa pergunta, porque eu respondi essa pergunta de manhã numa roda de conversa que a gente estava fazendo sobre as práticas das empresas signatárias, né, dos WEPs, e o que elas podem fazer e assim por diante. Justamente a gente estava falando como a gente percebe que existe um modo de reação tradicional, né, instintivo, entre aspas, se uma empresa tivesse instinto, que é justamente você entrar nesse modo de sobrevivência e pensar apenas no balanço, né, nas contas e na sobrevivência financeira. E existem modelos novos, né, de se pensar isso. Eu sei que a Ana tem falado sobre isso, porque eu já li algumas coisas a esse respeito, e eu concordo integralmente, que agora é a hora de ver se diversidade é um valor, se diversidade é um pilar, né, ou se de fato era apenas um discurso. E vai fazer muita diferença isso para tomar a decisão. Então,
meio que respondendo também um pouquinho o Anderson, que eu respondi hoje de manhã e aí abrindo para vocês, o que eu disse isso vai depender do gestor. Os dois é possível, né? No sentido, você pode fazer cortes e reduzir custos e tudo mais. Se for um pilar para você a diversidade, você vai fazer isso olhando a diversidade. E isso vai ser algo que vai integrar a sua tomada de decisão. Não quer dizer que você vai poder fazer tudo, né? Então, depende do business. É ingênuo dizer que uma empresa, por exemplo, que num setor que praticamente quebrou, né? Vamos dizer, o turismo ou uma aérea, que eles vão conseguir, talvez, sair disso sem fazer um corte de nada. Isso pode ser impossível. Agora, como isso vai ser feito, e se a diversidade, a inclusão, o respeito pelos colaboradores e colaboradoras, pelas pessoas, pelas famílias, se isso vai ser integrado ou não, são outros 500. Assim como você pode estar num business que está bombando, mas não porque você é muito bom ou porque você fez algo muito legal, mas porque o momento favorece essa alta. E aí você pode continuar não tendo a diversidade no teu pilar. Então, assim, eu tenho falado, e é isso que eu acho que eu queria que a Ana e o Reinaldo comentassem, eu tenho falado também sobre a gente desapegar um pouco no tema diversidade só do que do resultado. Então, se eu faço isso e dá resultado, né, isso é legal, então a diversidade é legal. Porque às vezes, em momentos como esse, por exemplo, não é necessariamente o resultado, mas é o como você vai fazer as coisas. E aí, quais são as decisões éticas que você vai tomar para, enfim, ir adiante com as suas decisões? Porque às vezes o que ele pode ser muito difícil, mas o como vai ser uma ferramenta que vai poder tornar as coisas muito melhores para todos os envolvidos. Então, eu queria que vocês comentassem sobre isso, né? Na questão prática do Anderson, e também sobre como vocês veem essa coisa de atrelar sempre a diversidade ao resultado, né, o business reason intrínseco. Reinaldo, quer aproveitar? Sei que você tem coisas para falar sobre isso. Oi? Sei que você tem muito a dizer sobre isso. Mas não vou falar muito, não. Anderson, vem para nós todos. Só lembrar, assim, cuidado com generalizações, né? As empresas. Nós temos um pequeno conjunto de empresas comprometidas com responsabilidade social, sustentabilidade, direitos humanos, essa questão toda. Senão, nós não teríamos os números que a gente tem apresentado né, a pesquisa do Ethos que eu falei, tudo isso daí é um termômetro importante. O nosso empresariado está lá agora com o Bolsonaro, fez reunião hoje, lives lá, pedindo para as pessoas irem para a rua, morrer, e você está falando de diversidade? Essa é a realidade nossa, que a gente precisa prestar atenção, assim, esse é o nosso trabalho, né? Como é que a gente se educa, como a Ana falou. Eu quero um mundo mais interessante, eu preciso ser interessante para esse mundo, né? Desde esse aspecto individual, mas a dimensão política. E sem, Tainá, deixar de olhar para o business, porque essa é a luta nossa, que é mostrar, eu entendi o que você falou, mas a gente ainda tem uma tarefa grande de mostrar esses temas, tem a ver com o sucesso do negócio, não é um sucesso a qualquer preço, de qualquer jeito, mas é sucesso. Não estamos nem questionando as formas. A gente ainda, por conta do 13 de maio, eu ainda estou muito florestando a Fernanda, um grande sociólogo, com quem eu convivi, com quem eu tive o prazer também de estar junto em várias situações, a filha dele, sobretudo, também. Ele falava, a gente precisa ir para a gente tem um capitalismo aqui de verdade, que a gente não tem. Um capitalismo que pede para os seus trabalhadores irem para a rua, para voltar para trabalhar a qualquer jeito, de qualquer custo, que não está pressionando para a gente ter do governo federal um plano, né? Do ponto de vista o que é urgente, né? A questão da saúde, vamos colocar assim, o sanitário, essa questão toda, né? De
do momento atual e que envolve a questão econômica, soluções e tal. A gente está vivendo essa tensão. Portanto, dentro dessas empresas cujos presidentes, donos, líderes estão lá pressionando, atravessa até junto com o Bolsonaro para ir no Supremo, são as mesmas pessoas com as quais eu lido no dia a dia, são os meus líderes aí, né? E esse é o trabalho, como mostrar para eles, gente, é uma integração, né? Agora a gente vai vendo aí, as empresas precisam se tornar relevantes. Esses consumidores, né, a maioria dos consumidores vai cobrar das empresas relevância. Isso para as marcas é super importante. Como é que eu faço a minha marca ser relevante? E aí essas pistas, né, que a Ana está trazendo, essa coisa já está mostrando isso, né? Olha, vai ser relevante quem for socialmente responsável. O social aí não é no sentido de ajudar os pobres, é a visão do todo. Quando a gente usa social no Brasil, sempre vem na cabeça da gente pobre. Né? Sarney, essa coisa toda. A responsabilidade social, o conceito no mundo é o social no sentido do todo. Como é que eu ganho o meu dinheiro, como é que eu faço o meu negócio, cuidando do meio ambiente, cuidando das relações, cuidando dos fornecedores, das coisas todas. Então, nessa pluralidade de níveis de maturidade, de compromisso, a crise revela, né? A crise revela lideranças, a crise revela empresas, a crise nos revela o que é mesmo importante para a gente, o que é valor, que direção que nós vamos tomar, essa mesma questão que as empresas, sobretudo por meio do seu conselho administrativo, dos seus presidentes, donos, tal, estão vivendo agora. E eu concordo totalmente com a Ana. Somos nós que temos que construir isso, ficar fazendo essas predições aí, o mundo será melhor se nós formos, se a gente trabalhar para isso. É uma atividade, de novo, a dimensão política da cidadania. Nós estamos num país com esse nível de complicações políticas. Neste momento, é um dos, não dizer o único país do mundo, que há outros, infelizmente, mas é um dos poucos países do mundo que está com uma crise política, troca de ministros, troca de farpas, brigas intensas. Você vê, é nesse cenário que a gente está atuando. Então, legal a gente pensar na gente, mas a gente agora está tendo um convite para pensar no todo, pensar no país, se manifestar, falar do que é importante para a gente. Direitos humanos, para mim, sempre foi importante. Então, a eleição do Bolsonaro, que é uma pessoa que sempre atuou contra, né? Ele sempre teve, eu sempre estive na mira dele, né? Ele sempre atuando ali contra essas coisas, foi terrível. Agora, neste momento, vem se revelando assim, puxa, que quadro político horroroso que a gente tem. Como trabalhar dentro das empresas, no nosso cotidiano, no nosso pequeno, naquilo que a gente está fazendo, sem perder essa visão do todo, porque uma coisa está conectada à outra. Eu trabalho muito com a liderança, como eu falei. Um dos exercícios com essa nossa liderança empresarial é que eles aprendam a falar, para além do seu umbigo, né? E aí, essa turma, eu nem estou com eles, mas essa turma que fala, não, eu também sou legal, eu também estou pensando como você, olha quantas preocupações que a gente tem. Então, fale sobre isso. Diga isso para as suas pessoas dentro da sua empresa e diga isso no cenário político. As nossas marcas, vamos chamar assim, elas têm muita dificuldade de se posicionar, elas acham que é sempre complicado, eu não quero me posicionar, falar, olha, mas há momentos do cenário do nosso país, como agora, gente, indo para 14 mil mortos. Grande parte desses mortos podiam ser evitados, né? Então, esse aconchego que a gente está aqui é muito porque a gente ainda está vivendo esse medo, né? É um momento do novo, do inusitado, do inesperado e trágico, né? Nós não ganhamos na loteria, né? No sentido, olha, ficamos ricos de repente. Nós estamos vivendo uma tragédia. 14 mil pessoas, como a Ana lembrou aí, a Beatriz também, isso daí é muita gente em torno desses 14 mil mortos quase, sofrendo essas perdas todas, né? Diversidade é um tema que nos ajuda a politizar essas questões e também a olhar para esse momento, como viver esse momento. Tudo bem pensar no futuro, mas nós ainda estamos nos olhando nesse presente de incerteza, de dúvida, de estar sendo pego por um inusitado e com diferentes nuances dentro do país. Eu estou falando
de São Paulo, onde vocês estão vendo, onde a gente está acompanhando aí, vivendo essa situação de número de pessoas afetadas mais intensamente. Há outros lugares do país que não estão ainda preocupados com isso, que não têm uma visão da gravidade do que nós começamos a viver, né? Então, diversidade é um tema tão bacana, sempre foi, Anderson, ele não é para viver ou nos bons momentos ou nas crises, é para sempre. Ou ele é valor ou ele não é. Agora, nesse momento, ele tem que nos ajudar nesse acolhimento, né? Nesse aconchego que a gente precisa ter mesmo à distância, para a gente passar por isso um momento de medo, de incerteza, de dúvida do ponto de vista econômico, de saúde. A gente não sabe se vai pegar, e se pegar o que acontece, né? A gente está tendo, todo mundo está falando isso, né? Tendo sonhos intensos, né? É muito fruto desse momento, psicologicamente falando, onde você mexe bastante, né? Com essas questões. Então, Anderson, legal a questão, mas tem que ir mais amplo e olhar fatiado aí a uma pluralidade de empresas. Perfeito. Acho que se tem uma coisa bacana e aí corroborando tudo que o Reinaldo falou e trazendo uma perspectiva um pouquinho mais voltada para o ambiente de negócios. Eu fui estrategista de negócios durante quase 20 anos, né, dentro do ambiente jurídico. Então, vocês imaginem que, para mim, falar de negócios e de resultados é uma coisa que sempre fez parte da minha carreira, da necessidade, muitas vezes, de convencer um gestor ou uma gestora a tomar determinada decisão. Então, quando a gente fala de investimentos em diversidade e inclusão e empresas, é como o Reinaldo falou, a gente precisa fazer essa análise, considerando o grau de maturidade dessas empresas. Nós temos empresas com graus de maturidades diferentes dentro e fora do Brasil. Algumas empresas trabalham diversidade e inclusão como estratégia de negócio. Eles estão debaixo da área de negócios e trabalham isso como estratégia, seja para desenvolver novos produtos e serviços, seja para poder trabalhar na marca empregadora, na atração e retenção de talentos. Então, um fato que a gente precisa considerar e ter como uma certeza é que diversidade ela é um bom negócio. Ponto. Ela é um bom negócio. Indicadores, o Reinaldo começou a construí-los há 20 anos. Então, nós temos indicadores excelentes hoje para trabalhar em todos os centros de custo, né? Em todos os centros de custo, a gente consegue colocar ali um indicador bacana e mostrar quanto a diversidade gerou de retorno e impacto. Porque gera, gente. Gera na medida em que cada uma dessas pessoas traz uma perspectiva nova para dentro desse ambiente e ajuda na construção e na consolidação de muitos desses produtos e serviços nessas entregas empresariais. Depende da estratégia macro do negócio. Então, dito isso, a gente precisa entender que dentro dessa realidade, algumas empresas tiveram que alocar investimentos em diversidade e inclusão em outras áreas. Quem fez isso de maneira mais agressiva? As empresas que estavam trabalhando a diversidade e inclusão ainda muito como uma roupa bonita, né? Muitas empresas ainda trabalham a diversidade e a inclusão como uma coisa nice to have, não como parte do próprio core business. Isso é novo, isso é pequeno ainda, tem vindo muito das multinacionais e o Reinaldo pode confirmar aí essa informação. Então, aqui no Brasil, a gente está saindo do nice to have, a coisa certa a fazer, para a coisa estratégica a fazer. E como eu, Ana Carolina, como consultora, tenho trabalhado a questão da diversidade nesse momento pandêmico. É assim que eu me refiro ao momento pandêmico, porque eu considero que no Brasil crise a gente já vive há muito tempo, né? Assim, eu não vou falar desde a nossa Constituição para não ser muito pessimista, mas uma crise é o que nós vivemos. Na medida em que eu tenho desigualdade social como eu tenho aqui, eu não posso falar que eu tinha uma normalidade ou que eu não vivia numa crise, né? Alguns de nós vivem crises diferentes, mas todos nós, em maior ou menor grau, estamos dentro dela. Então, quando eu falo qual que é a maior necessidade das empresas hoje e será durante um longo período? Inovar. A tecnologia chegou, descobrimos o mundo VUCA. Né? A turma fala muito de mundo VUCA. O que é o mundo VUCA? Uma sigla em inglês para dizer que nós vivemos um ambiente volátil, um ambiente ambíguo, um ambiente caótico e incerto. Né? Isso aí é a vida em si mesma. Quem estuda aí um pouquinho filosofia e psicologia entende que nós somos essa volatilidade toda, enfim. Mas dentro de um ambiente VUCA, que precisa o tempo inteiro de inovação, como é que a gente faz para inovar? Né? É claro que a gente não vai conseguir inovar se nós tivermos sempre os mesmos agentes ali produzindo as coisas. Então, se nós temos
10 homens iguais dentro de um board ou dentro de um squad para tentar inovar, ele não vai conseguir. Todo mundo vai ter a mesma ideia e todo mundo vai concordar com ela, lindo, maravilhoso. Quando nós temos diversidade de pessoas, de idade, de corpos, de cores, de orientações, eu tenho debate estratégico. Né? Eu consigo extrair desse conflito em busca de um objetivo comum uma maior riqueza. Então, se as empresas estão pensando no resultado, que elas pensem em diversidade como estratégia de manutenção, competitividade e sustentabilidade no longo prazo. Porque ninguém vai inovar se a gente estiver olhando para o mesmo lugar, falando a mesma coisa. Né? A gente só consegue produzir inovação a partir das diferenças. Como a gente consegue fazer isso? Fornecendo para as pessoas a segurança psicológica suficiente para que elas errem e não tenham medo de ser punidas por isso. Né? Nós hoje queremos muito a diversidade, mas a gente desenha um quadradinho e fala assim, seja diverso aqui dentro. Né? É um pouco estranho isso, não faz muito sentido. Então, na medida em que eu forneço condições boas o suficiente para as pessoas poderem expressar suas individualidades, serem elas mesmas, trazerem opinião diferente, serem propositivas, levantem, caiam e errem, e eu falo, tá tudo bem, nós vamos sair daqui todos juntos, eu consigo uma maior inovação. Né? E aí, de novo, para a gente conseguir um ambiente organizacional de cultura inclusiva e de segurança psicológica, eu preciso que cada um dos indivíduos que compõem esse organismo se comprometam consigo e façam essa autorreflexão. E assim, eu gosto de pensar assim, se eu estou bem, eu preciso que as pessoas ao meu lado estejam bem. Enquanto todo mundo não estiver, eu também não vou estar. Tem uma frase muito antiga que a turma gosta de dividir e fala assim, eu adoro gente feliz porque gente feliz não perturba. Que seja, que o seu motivo seja egoísta, que você não queira que ninguém te perturbe, que você não queira ouvir das mazelas sociais. Se essa for sua motivação e ela fizer bem para os meus pares, eu vou aceitar, não tem problema. Seria maravilhoso que todos nós pudéssemos, né, abrir mão de algumas certezas, flexibilizar ali um pouquinho os nossos valores rígidos. Mas se não for assim, que seja então por um motivo egoísta de não querer ver notícia ruim no jornal, de não querer que os números caiam, né? Que aí a gente consegue melhorar um pouquinho essa sociedade. Obrigada, Reinaldo e Ana. Acho que tem em comum uma questão aí que talvez fique latente, que é mudar um pouco o olhar também para o que é o resultado, né? O que é o sucesso. Se é um projeto de longo prazo, se é uma marca que vai ficar e vai ser perene, né? Como falo em muitas bibliografias da administração, né? Você tornar a sua empresa para além do quem a criou e assim por diante. Eu vou tentar juntar algumas perguntas aqui. Tainá, só antes de você juntar essas que eu acho que você tá vendo, tem uma que veio só para mim, que eu acho que a pessoa mandou sem querer, talvez, no privado. Não sei se tá para você aí, da Camila Dias. Você considera da Camila Dias sobre segurança psicológica? Não, Camila Dias não. Posso pegar essa da segurança psicológica, que a Ana fechou falando de bem-estar, enfim, dessa questão da qualidade de vida que está em algumas, e aí eu já queria emendar na segurança psicológica. Pode ser? Eu falei da segurança psicológica e do bem-estar, porque foi a única pergunta que eu consegui ver que a pessoa estava falando de bem-estar. Eu falei, deixa eu pegar o gancho. E aí tem uma aqui, por isso que eu quero colocar essa junto, para você pegar o mesmo gancho. A pergunta é a seguinte, queria saber da Camila Dias, queria saber como assegurar a segurança psicológica dos times, principalmente nesse momento pandêmico. Como ter um olhar empático para as diversas pessoas de um time com realidades diferentes. Falei sobre isso em um post com a Ana, a Camila que trabalha com você, né, Ana? Mas queria saber dela. Camila? É a Camila Dias? Não, quem trabalha comigo é a Camila Caroline. Desculpa, ela deve estar. Mas queria saber, então a pessoa já falou com você sobre isso, mas queria saber de você e do Reinaldo como tratar cada vez mais, de forma mais assertiva, o tema segurança psicológica nesse momento e quando voltarmos ao trabalho nos escritórios. Como é um tema que está em alta e tem bastante a ver com qualidade de vida que vocês comentou agora, queria pedir para os dois falarem um pouquinho. A questão um pouco do Christian também, né? O Christian está lá embaixo, vamos lá, vamos pegar do Christian junto. Eu junto as duas. Na verdade, eu ia juntar com os que estavam falando da política. Acho que tá. Então
Tainá, eu te entrego essa. Eu acho que das políticas o Reinaldo já deu bastante cenário. Mas eu te entrego essa que não apareceu para você, e aí você junta com as outras, por gentileza. Ah, não vai, desculpa, me perdi, amiga. Quem... Me perdi. Você já não fez a pergunta da Camila? Eu fiz a Então, pergunta. eu acho que falando da Camila e do bem-estar, eu acho que falando de todas essas condições emocionais nesse momento, né? Eu acho que, assim, tem uma pessoa muito querida aqui com quem eu conversei sobre isso, que é querida minha, e eu acho que é querida do Reinaldo também, que é a Margarete. Ela estava aqui até agora e eu conversei com ela sobre isso logo no comecinho da quarentena e do isolamento social e tudo mais. Existe uma preocupação muito grande em considerar as situações atípicas que nós estamos, né? E se nós aqui estamos afetados, gente, a produtividade mudou, o que eu considero como bem-estar mudou, os indicadores mudarão, os nossos valores mudarão, o nosso conceito de êxito, de sucesso, de entrega, produtividade, tudo isso vai mudar, né? Então, como é que eu posso garantir que as pessoas estejam bem em casa? Perguntando. Por que a gente tem tanto medo de perguntar sobre a realidade das pessoas e tocar em assuntos complexos? Você tem uma mesa adequada para trabalhar? Você tem uma internet adequada para trabalhar? Você está conseguindo ter todas as suas refeições? Seus filhos estão em casa? Se nós fizermos mais debates, mais conversas sobre isso, a gente vai ter algumas pistas, né? E aí a gente precisa olhar para as pessoas individualmente e olhar para o macro também, que é para essa organização como um todo, considerando ela como um organismo. Então, a gente sempre pensa que somos campeões em relacionamento interpessoal só porque a gente se fala, né? Então, aqui nós estamos conversando, então a gente acha que a gente né? Eu me comunico super bem, sou uma comunicadora. Eu converso bastante, eu sei me relacionar. Quando, na verdade, não é bem assim. A gente sabe se relacionar com qualidade? Quanto tempo a gente para ouvir as pessoas, né? A gente não tem tempo, o tempo é escasso. Então, muitas vezes, a gente escuta para responder. Mas e a autorreflexão? Né? Às vezes a pessoa está contando uma história para a gente, uma situação difícil, a gente escuta para resolver o problema. Como se a pessoa estivesse nos chamando para resolver aquela dor e não para ouvir e dar um abraço no final. Então, eu acredito que se nós começarmos a olhar para as pessoas como seres iguais a nós, que sentem, que sofrem e também são atravessados por outras coisas que a gente não conhece, a gente já começa a sair do zero, né? Então, prestar atenção na qualidade da escuta é mais importante hoje do que a qualidade do que eu estou aqui distribuindo. Então, considerar todas as pessoas como sujeitos de direitos e deveres e qualidade de vida, já me ajuda a entender que o outro não é uma extensão minha e nem é alheio a mim, ele não é diferente de mim na essência, né? Então, quando eu começo a enxergar a realidade dessa forma, já dá uma melhorada. Mas a segurança psicológica, ela diz muito sobre a liderança que se tem, né? A liderança, ela é muito importante no cascateamento de estratégias, ela é muito importante na necessidade que nós temos de seguir algum exemplo. Então, quando ela mostra para mim que ela é empática, que ela tem escuta ativa, que ela se preocupa com as emoções dos liderados, automaticamente ela vai exercer uma influência muito grande sobre as pessoas. Então, quando eu falo, vamos esquecer a liderança de comando e controle, do presenteísmo como indicador de engajamento e vamos começar a confiar nas relações que a gente tem. A partir da influência que nós exercemos uns nos outros, a gente começa a entender que a força motriz das relações, ela está muito mais ligada à empatia e à nossa habilidade de nos doarmos para o outro, no sentido de toma aqui 1 hora do meu ouvido para você falar o que você quiser, a gente já começa a melhorar um pouco. Mas a segurança psicológica, falando para a Camila e para o Christian e para o pessoal, ele é um indicador poderoso que faz parte de estratégias, né? Então, eu trabalho muito forte isso porque eu trabalho habilidades relacionais para a diversidade e inclusão e valores éticos. Então, eu não consigo imaginar um mundo onde a gente não consiga olhar para essas habilidades intangíveis, quando eu estou falando de outro capital intangível, que é o humano. Por aí, gente. Mas também não estou botando pedra no assunto, tá? Tem um monte de coisa. Muito bom, Ana. Obrigada. Acho que o que eu queria ouvir de vocês e juntar um pouquinho. Oi, amor. Mamãe tá trabalhando. Tem um companheirinho. Vai lá. Cuidado.
Coisas do home office, né, gente? Então, algumas perguntas vieram sobre o quanto o cenário político pode agravar essa desigualdade que já é presente no mercado de trabalho, né? E o quanto isso dificulta, eu tô juntando já um pouquinho as perguntas, o quanto isso dificulta trabalhar o tema, enfim, acho que o Reinaldo já falou um pouquinho sobre essa questão, né, de que não é do dia para a noite, a gente sabe disso, mas eu acho que é muito relevante falar um pouco, porque a gente está falando de, né, no nosso tema, novo normal, né? Eu acho que é importante a gente destacar, que grande parte das coisas que vinham acontecendo não são normais, né? Que essa desigualdade, esse fosso que a gente tem no Brasil não é normal. Então, a gente, enfim, talvez possa até um dia mudar essa nomenclatura. E 2, uma coisa que eu acho muito importante da gente falar mais é que qualquer luta de direitos humanos, eu queria muito ouvir isso do Reinaldo, e eu vou fazer uma para o Reinaldo e uma para a Ana. Qualquer luta de direitos humanos não é uma linha reta, né? A gente tem um pouquinho de ilusão quando se fala de... A vida não é, né, Tainá? Não Desculpa, exato. A vida não é, isso gente? mesmo. E aí eu ouço muitas pessoas quando a gente está falando, principalmente eu que sou mais dedicada ao gênero, etc. Não, a gente já conquistou. Como se a gente conquistou e a gente não pudesse perder, né? Então é assim, a gente só anda para frente. E não é assim, a gente sabe que não é assim. A gente tem fases e vai e volta. A gente, inclusive, eu brinco que estamos em multiversos, porque o mundo está em cada lugar, em momentos diferentes nas batalhas, inclusive. Quando a gente vai estudar, por exemplo, feminismo, as ondas feministas. Não é uma coisa assim, né? Em um país onde você ainda está discutindo, como no caso do Brasil, direitos reprodutivos e sexuais, que são da segunda onda, você tem países que estão discutindo ainda voto feminino, que são da primeira onda. Então, assim, a gente tem que entender que essas coisas, elas não são permanentes, porque isso agrega complexidade ao nosso papel, ao nosso trabalho, né? Trabalhando com diversidade e todos esses temas. Então, direitos humanos não sendo assim, o que principalmente essa para o Reinaldo, né? Porque ele já tem toda essa experiência, e acho que traz também essa resiliência, né? Porque você deve ter sofrido aí as suas derrotas, vamos chamar assim, né? Aqueles momentos de frustração de alguma coisa que já estava tão dado, talvez, e agora voltar, e etc. Como lidar com isso? Então, acho que esse é um ponto. E para Ana, não sei se você vai gostar muito dessa pergunta, mas eu acho que toda advogada que depois migra para essa área, como é o meu caso, nunca deixa o direito por completo, né? Porque quando você... enfim, eu pelo menos tenho isso muito forte. Mas a minha pergunta para você é como você vê o papel do direito mesmo, assim, do formal, ou seja, da gente continuar olhando para isso e fazer a nossa Constituição voltar a ser respeitada e a olhar para o direito como um instrumento transformador que ele pode ser, ele não necessariamente é. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem questões trabalhistas, né? Diversidade traz todas essas questões. Leis de cota, questões trabalhistas, né? Compliance. Como tudo isso se integra agora como uma ferramenta prática para a gente trabalhar dentro das empresas quando tivermos esses momentos de dificuldade aí no discurso. Então, é uma para o Reinaldo e uma para a Ana. Eu acho que o Rei começa, então. Esse negócio de vai e volta, eu acho que eu falei, né? A questão da persistência e tal. Os elementos disso é trabalhar essa expectativa, né? Que a gente tem de ser uma pessoa, né? Um agente de transformação, não achar que isso é um trabalho fácil, essa complexidade mesmo, e sobretudo esse vai e volta. Não necessariamente volta para o mesmo lugar, né? E não necessariamente a conquista ou o avanço é na direção que se queria, mas a gente tem que trabalhar com essa realidade. Volto a dizer, você vê como é importante ter essa musculatura política, e quando fala isso, estou falando de dentro da empresa. Como é que você faz alianças? Tem gente que quer implantar um programa de diversidade dentro da empresa e não faz alianças. Sim. Com as pessoas que estão do teu lado. A gente às vezes fica preocupado em converter, é uma visão religiosa boba que a gente tem, né? Fala, não, eu quero converter aquele outro lá. Não, primeiro se junte com aqueles que estão, né? Vai alinhando ali a turma que está mais próxima. E já fazendo um gancho para essa outra questão, que
eu também acho, e tem a ver lá, que aquela hora eu ia falar do Christian, né? Tem que formalizar, né, o código de conduta, a identidade da empresa, missão, visão, valores, é onde a gente pendurar a conversa de diversidade. Eu sempre pendurei ali, aprendi que a empresa escolheu um jeito de ser, de se relacionar, de fazer, de pensar, e ela está dito, bem ou mal, não é texto sagrado, não é texto religioso, portanto é questionável, pode mudar, mas está na sua identidade organizacional. E a código de ética, né, Beatriz, que a gente estava fazendo lá, política de diversidade, o código da Federação das Indústrias do Paraná, conversando sobre isso, como é importante, como uma constituição da empresa, né? Assim como a gente tem a constituição do país, a constituição lá. Então, para o Christian ali, né, é isso, um regime democrático que tem a identidade, estamos falando de empresa, hein? Né, que tem uma identidade, que tem um código de conduta, ajuda muito a que os tiranos não ocupem todos os lugares. Eles ocupam, mas você tem como tirá-los ali dentro da regra da própria empresa. Então, é bem importante essa formalização. No país, nós estamos vivendo essa tensão, né? Exatamente disso. Como é que você tem toda uma coisa fascista, né, que tomou conta do poder, e é isso que é o problema. As pessoas fascistas do nosso país se sentem empoderadas. Dentro da empresa é a mesma coisa, para isso tem para que ninguém se sinta empoderado nesse sentido de eu aqui sozinho dou as cartas. Por isso a crença, né, no valor da democracia. Estou trazendo bem para o lado político, e a Ana está sempre traduzindo aí para o nosso cotidiano, que é mais colaboração, mais participação das pessoas, que é isso a democracia, né? E dentro de empresa a gente não pode falar em democracia, que nem família, né? Isso aqui é uma família, não é uma democracia. Mas é uma democracia, né? No sentido assim, olha, nós existimos, nós temos características, a gente quer se expressar, e por isso a gente precisa olhar para nossas regras, para essa coisa formal do combinado. O que a gente combinou? Né? Porque um código de conduta é isso, ou deveria ser. A nossa Constituição é isso, né? É um grande combinado que a gente fez com todas as tendências, as coisas todas, para que nunca mais, aí lembrem-se que a gente veio de uma ditadura antes desta Constituição que está aí, de 88, para que nunca mais um grupo fascista ou não assuma o poder e queira mandar na vida dos outros. Dentro da empresa é a mesma coisa. Temos que formalizar e dar muito valor às políticas, às regras, ao código de conduta, né? Ana? Eu vou pegar o gancho do Rei para trazer para a área do direito, né? Eu falo que eu não sou advogada, né? Mas eu sou uma operadora do direito apaixonada, né? Eu sou uma operadora do direito e eu nunca vou deixar de ser. Se eu disser que eu devo ter pegado uns 2 processos para trabalhar na minha vida, né? Eu nunca trabalhei com processo, então advogado, ela não é aquela pessoa que fica só atrás do balcão, né? Trabalha com estratégia de negócio, como era o que eu fazia, trabalha em áreas diferentes, até o dia que ela se afeta pelo mundo todo e fala, vou largar tudo e vou virar consultora de diversidade e inclusão, porque eu quero atuar nas micro-relações e no impacto dela na sociedade. Então, exatamente como o Reinaldo disse, somos todos garantidores dessa democracia em vertigem que nós vivemos agora, né, Rei? E aí a gente tem que considerar nossos ambientes pequenininhos, que são nossas famílias, e aí depois para dentro da empresa. Como é que o direito pode atuar dentro dessa área? O direito já atua muito fortemente nessa área. Ele pode escolher se ele vai trabalhar para mitigar os impactos das exclusões sociais e das discriminações, ele pode trabalhar para evitar que isso aconteça, e aí foi o lado que eu escolhi, é esse, ou você pode trabalhar depois na gestão de quando tudo já deu errado, né? Que era o que eu fazia. Então, se a gente vai trabalhar como garantidores, a gente tem hoje uma área muito exponencial dentro da área jurídica, que é o compliance de inclusão. O que a área de inclusion compliance faz dentro das empresas? Ela garante que essas normas que o Rei falou com tanta propriedade sejam cumpridas.
Então, forma-se um código de ética, um código das condutas que são consideradas positivas, incentivadas e tudo mais, e aquelas que não podem ser atingidas. Então, a área de compliance, ela é uma área riquíssima e de suporte total à gestão das diversidades nas organizações, na medida em que ela forma essa norma interna, com o mesmo valor legal para aquelas condutas ali naquele organismo. Então, o que é uma norma, né? Ela define um fato como positivo ou negativo. Mesma coisa dentro da empresa. Qual que é a norma que defende essa conduta e qual é a norma que reprova essa conduta? Eu vou atingir ou eu vou ofender? Né? Como que eu vou fazer isso? Então, o compliance de inclusão, ele garante que aquela política desenhada tão lindamente pelos consultores seja seguida de ponta a ponta. Né? Então, o que a gente faz? Muitas vezes, e aí tem um exemplo que eu gosto muito de trazer quando a gente fala de código de ética, de compliance de inclusão e de direito dentro de diversidade e inclusão, é que muitas vezes a gente pega os códigos de éticas das empresas e tem lá, escolha a coisa certa, faça a coisa certa, né? Mas o que é a coisa certa para quem? Né? E qual que é o valor que vai me ajudar a definir qual é essa coisa certa? Esse valor, ele é inclusivo ou ele é excludente? Porque há algum tempo, a coisa certa era você impedir que pessoas homossexuais doassem sangue. Né? Não é mais, que bom. Então, olha só como a gente vai mudando esses valores e como a gente vai ampliando a nossa capacidade inclusiva. Então, dentro do ambiente jurídico, considerando que uma pessoa que se formou em direito, ela é uma operadora do direito, ela pode atuar como garantidora dessas normas, né? Ela pode trabalhar e atuar como alguém que está dentro do braço ali de compliance de inclusão, no desenvolvimento dessas habilidades, na construção dessas políticas. A gente só não pode acreditar nos job descriptions das coisas, né? A gente olha lá e tem a descrição do cargo. Aquilo ali é o terror, porque ele limita a gente sobremaneira. Como é que as pessoas multipotenciais que somos todos, se nos dedicarmos a entender o que a gente pode fazer, a gente é multipotencial por natureza, já pensou ter que colocar, caber dentro de uma descrição de cargo? Então, o meu convite para a turma do direito, e eu falo muito sempre sobre isso, vamos ampliar a nossa capacidade de atuação como pessoa, né? Porque nós temos muitas coisas ali para fazer. A gente tem muito lugar para atuar. A gente pode garantir, sim, que a democracia dentro da família, da empresa e da sociedade seja mais firme do que ela é. E numa área muito promissora, eu falo aí do compliance de inclusão. Linda, uma área linda, uma área importante, uma área que a gente tem trazido cada vez mais para perto dos comitês de diversidade e inclusão, que esses comitês dentro das empresas geralmente são compostos por agentes diversos, né, de áreas diferentes. O importante é que seja assim, a liderança e tudo mais. Mas tem a cerejinha do bolo, que quando a gente traz a turma de compliance para perto, o negócio vai tomando um corpo diferente, e aí a gente começa a conversar com a galera de estratégia de negócio, e aí a coisa vai ficando bonita, né, Rei? Eu acho que quando a gente amplia essa capacidade e se alia aos nossos pares dentro da organização, sem medo de falar, ai meu Deus, eu não entendo nada da área de DI, ai o pessoal do financeiro é terrível, ai a turma do RH, parou, né? Vamos olhar aí que somos interdependentes, olha aí o Covid ensinando isso pra gente, se eu não coloco a máscara, eu coloco o meu colega em risco, eu coloco as outras pessoas em risco, então estamos e somos interconectados, vamos assumir isso como uma verdade e vamos tirar proveito, né? Porque eu acho que é por aí. Muito bem. Obrigada, Ana. Obrigada, Reinaldo. A gente está com 13 minutos aqui para a gente ser pontual para fechar. E aí eu quero aproveitar e já fazer uma pergunta sobre características do nosso novo normal. A gente já colocar esse pé no que vem pela frente. Vou fazer para a Ana, é uma pergunta com base até numa postagem tua. E acho que depois da Ana a gente pode passar, acho que para a Tainá, para o Rei fazerem considerações finais, para sobrar uns minutinhos, né, Tainá, para a gente falar sobre o próximo encontro do ciclo, pode ser? Então vamos lá. Ana, você trouxe para a gente no teu LinkedIn uma reflexão sobre o fato das empresas que já vêm trabalhando uma cultura inclusiva há algum tempo estarem fazendo essa transição de uma forma menos sofrida, digamos assim, né? Porque tem muitas características de uma cultura inclusiva que nos ajudam a nos situarmos nesse novo normal. Fala para a gente um pouquinho quais são essas características da cultura inclusiva que podem colocar a gente com mais fluidez num novo normal do bem. Eu tô me dando conta que eu sou uma tagarela, né?
Quando eu não estou falando, eu estou escrevendo, e eu faço amizade no LinkedIn, é uma coisa maravilhosa. Eu venho falando muito das características da cultura inclusiva que foram absorvidas no nosso novo normal, porque eu sou uma pessoa muito contemplativa. Quando começou isso, eu falei, gente, vamos observar para onde as coisas estão indo? Então, eu fecho a boca, né, e ouço o que está acontecendo ao meu redor. Então, o que eu percebi foi uma grande necessidade das empresas se adequarem, por exemplo, ao home office. Meu Deus, o trabalho remoto, como que é o trabalho remoto, o que ele come, como ele se reproduz, onde ele vive, né? E quando a gente fala de cultura de diversidade e inclusão, de cultura inclusiva, a realidade do smart working já é muito normal para a gente. Né? Porque a nossa cultura ela é focada na pessoa. Se a pessoa é a pessoa certa para aquela posição e ela não pode estar dentro da empresa das 9 às 18, vamos flexibilizar. Então, essa coisa do smart working, de horários diferentes, de entregas diferentes de produtividade, de ambientes remotos, já são uma verdade. As empresas que já atuavam nessa lógica, elas tiveram menos dificuldade, principalmente com relação a esse reposicionamento físico, né? Bom, aí avançando um pouquinho mais, a cultura inclusiva, ela traz, tanto para as lideranças quanto para as equipes, a necessidade de um bom relacionamento interpessoal, né? Porque é a partir dessa empatia que eu conheço e sinto a realidade do outro de maneira racional. Eu escolho entender a realidade do outro, por mais que ela não passe por dentro de mim e eu não sinta na minha emoção, eu consigo achar um lugar dentro de mim que me conecte com aquilo. Então, o que a gente precisa hoje mais do que nunca? De empatia. Então, as empresas que já tinham treinamento nisso, em liderança inclusiva, em empatia, inteligência relacional, capacidade de escuta ativa, comunicação não violenta, todos esses valores mais ligados às nossas capacidades e habilidades relacionais, eles vêm muito forte agora, né? Então, saiu na frente quem já vem fazendo esse trabalho há 2, 3 anos. Você vê que essas empresas hoje estão servindo de benchmark para outras empresas, né? O que você conseguiu fazer? Como é que você conseguiu estruturar essa cultura? Me ajuda, né? Então, por que é que a gente vai esperar um momento caótico acontecer para que a gente se alerte para os valores mais importantes, que são esses valores ligados à subjetividade humana, né? E aí eu gosto de fazer uma observação muito importante com relação a essas habilidades mais ligadas às nossas habilidades socioemocionais, que são as soft skills pelas quais eu sou apaixonada. A gente costuma ligar habilidades de cuidado, relacionais ao feminino, né? Então, isso é estereótipo, tá, gente? Isso é estereótipo e isso é expectativa. Esperar que a mulher seja mais empática, esperar que ela seja naturalmente mais cuidadora, de certa forma, negar ao homem a possibilidade dele desenvolver essas habilidades, e mais do que isso, quando ele tem essas habilidades fundamentais, a gente não pode torcer o nariz e falar, né? Ele nasceu para cuidar, foi criado com a avó. Isso é uma coisa absurda que faz com que impede que nós todos possamos tirar proveito das habilidades socioemocionais e do desenvolvimento disso. Então, vamos parar de relacionar habilidade a masculino e feminino e entender que essas características, elas não são da natureza humana, elas são habilidades culturais imputadas às pessoas, né? Então, vamos tentar tirar isso da frente, se relacionar como seres humanos, né? E a única coisa natural que a gente tem é reagir ao perigo, sentir medo e alegria. São coisas primárias aí que estão ligadas à nossa biologia. Todo o resto é construção, né? Então, quando a gente presta atenção nisso, a gente consegue desenvolver essas habilidades que são parte da cultura inclusiva, que são fundamentais agora e serão essenciais no porvir, porque a gente precisa lembrar que a gente vai reconstruir um tecido social, a gente vai reconstruir relações e a gente vai se desenvolver aí. Christian, eu também. O Christian tá falando que me ama. Essa eu respondido, Christian. Essa eu respondi. Nós todos amamos somos todos aqui. Então, esse é o recadinho, gente. É basicamente isso. Eu quero pegar o gancho antes de passar para o Rinaldo concluir, porque um pouco, ou talvez muito desse grupo que a gente está lançando agora ter nascido, vem dessa inquietação de que muitas vezes a gente trabalha com diversidade, escorregando em armadilhas que nos levam a lugares que depois são um pouco duvidosos, né? Então, eu bato nessa tecla há muito tempo, porque na academia isso já é dado. Tudo isso, né? A gente falar de naturalização, de essencialização. E aí tem essa dissonância, porque a gente vê muita gente na área de diversidade ainda falando sobre atributos do feminino, sobre liderança feminina empática, sobre inteligência de gênero.
E aí a gente precisa trazer isso para a mesa, né? Porque eu sei que a intenção é boa e que pode trazer um resultado imediato, talvez, interessante, mas é uma armadilha. Então, é uma armadilha. Eu também te amo, eu também te amo e todo mundo que, né, eu e a Bia, a gente ficou aqui se olhando, porque esse é o nosso debate, inclusive, do primeiro ciclo de debates, que vai ser dia 28, que lindas! a gente vai falar, não é exatamente esse, mas a gente vai falar sobre outro tema, onde a naturalização vem com tudo, que é a maternidade, né? Ah, porque a mãe, ela é multitarefa, ela é guerreira, ela sabe fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, ela ganha superpoderes e tudo isso. E a gente também tem uma tendência aí nesses meios a trazer, a reforçar alguns mitos, né? Hoje a gente fala bastante de neurosexismo, que é uma área que pesquisa essas questões, né, na produção do conhecimento mesmo, a respeito do estereótipo de gênero. Então, já fica aí o convite, eu já vou antecipar rapidinho, em 2 minutos, para poder passar para o Rei, que a ideia desse grupo é que seja realmente um grupo, tá, gente? Então, assim, é gratuito, mas a gente quer que as pessoas se cadastrem, porque vai ser um grupo que a gente vai ter essa troca, vai ter um textinho para ler. Não é uma bibliografia extensa, mas assim, tem que ler. Vai gastar aí umas 2, 3 horas no mês para ler, né? E também pode gastar mais, é claro. A gente vai passar bibliografia, referências, e a gente está construindo de uma forma em que sempre venha o teórico, o conteúdo mais conceitual, alinhado ao conteúdo prático. Então, alguém vem trazer o teórico, e alguém vem de empresa trazer como isso tem se dado nas empresas, quais são as questões que eles estão trabalhando, como eles estão trabalhando. Então, esse ano, esse ciclo, né, que a gente construiu assim como um ciclo que vai até dezembro, a gente vai passar por vários temas, né, que nós consideramos que são os mais importantes no sentido de serem os mais básicos para construir essa base, que essa é outra coisa que eu sempre falo. Conhecimento acadêmico, enfim, conhecimento é acúmulo, né? Não existe você ler tudo ao mesmo tempo e aprender. Você precisa ler, entender, digerir, botar mais um tijolinho em cima, né? Você não vira o Reinaldo do dia para a noite, né? Você precisa... Não mesmo. Sem cabelo. Então, enfim, a gente vai disparar e-mail para todo mundo que se inscreveu. Vejam lá as informações, serão todas muito bem-vindas e bem-vindos. Vai ser um privilégio. Temos convidados sensacionais. A gente tem o Rafa, não sei se está aqui ainda, que vai participar. Vai ser um dos nossos convidados. Temos a Lorena, que está aqui, que eu estou vendo. A Lorena está aqui. A Lorena da Electrolux está aqui, vai Lorena, falar com a gente. Vai ter a Nanda, puxa. Eu nem quero correr o risco de esquecer de alguém aqui. Tem o Leandro, que não pôde vir hoje, que está num outro talk, que fala de paternidade lindamente. Enfim, tá muito... A gente fez com cuidado e carinho de trazer pessoas muito especiais, não todas ainda, porque teremos muitos ciclos, se Deus quiser. E aí, então, é isso. Estão todas convidadas. Mais uma vez, antes de passar para depois a Bia fechar e o Rei fazer suas considerações, quero agradecer demais, gratidão mesmo, porque foi muito rico e estou muito, muito grata. Axé. Eu vou passar para o Rei, então. Rei, vou te deixar fazer suas considerações finais e um pedido aqui, se você puder 2 falar dias, para... não é isso? Hã? É 2 dias, não é isso? É uma 2 rave. dias para você falar uma rave. Vamos lá. Uma rave é ótimo. Ó, a gente está mantendo a audiência aqui. Temos 54 participantes. Está Tá faltando bom. um pouquinho de entorpecentes aqui para mim, então eu preciso ir providenciar. Ó, ontem o Theo Vanderluco, o Guilherme Gobato, estava com uma taça de vinho fazendo a live dele. Na próxima a gente convida todo mundo. O meu copo é amarelo, mas é água, tá? A fazer o vinho. Rei, falando então do que vem pela frente, você que traz toda a bagagem de diversidade, como a gente já falou, o que você vê nesse porvir para a diversidade e inclusão nas empresas? Quais são suas apostas aí? O que você percebe que pode se firmar pela frente? Ah, não vai dar para falar disso agora. Fala sim, Rei, fala um pouquinho. É muita Escolhe coisa. 3 tendênciazinhas para postar pra gente. Não, eu só queria reforçar essa ideia, assim, né? Você, a fala que lembra a gente, assim, a gente está vivendo uma crise muito feia, ela está no começo. Então, a gente tem que se preparar para isso. Uma crise como a gente não viveu antes, e ela é muito reveladora das nossas mazelas,
desigualdades, das questões todas que a gente tem, alguns mais sensibilidade para entender, que já estavam aí na sociedade faz tempo. Eu nunca vi uma crise que revelasse, para quem quiser ver rapidamente, vamos chamar assim, as mazelas, né? É um vírus que entrou no nosso sistema de valores, eu tenho falado isso, de um jeito incrível, porque ele é um vírus, mas a desigualdade, o racismo, o machismo, a violência contra a criança, a violência contra a mulher, tudo que a gente está vivendo aí está revelado. Agora, também está revelado o que tem de melhor. E estou generalizando para a sociedade inteira, não estou só colocando esse grupinho aqui bem bacana, que acha coisa, a gente também está revelando isso. Então, para o futuro, como a gente começou a conversa dizendo, o futuro é aquilo que a gente vai plantar, onde que a gente vai dedicar o nosso tempo, nossa energia, e sem perder de vista esse todo. Porque se a gente cobra isso da nossa liderança empresarial, nós também precisamos ter, e a nossa liderança empresarial está precisando muito de segurança nesse momento, e precisa sentir de nós, os profissionais, os trabalhadores, aqueles que estão antenados ou com sensibilidade para os temas de responsabilidade social, consultores ou não, trabalhadores dentro das empresas, eles precisam sentir da gente essa firmeza no medo, na incerteza, na coisa toda, mas que a gente os ajude a lembrar que o que tem de melhor aí precisa ser trabalhado, e os valores, que a identidade da empresa não pode se perder nesse momento de crise. Isso, quem vai fazer isso? Tem lá uns guruzão lá, mas cada um de nós pode também fazer esse papel. Estou focando muito em empresa, mas é porque é o nosso universo aqui, a questão toda. Concordo muito com a Ana. Imagine, Ana, não tinha te dito isso, mas a gente precisa trocar mais ideias sobre isso, né? Mas a minha experiência nesses 20 anos vai nessa mesma direção de perceber aquelas empresas lá atrás que investiram em diversidade, elas estão passando por essa crise de um jeito muito melhor. O que é o muito melhor dentro dessas condições? Então, vai essa aposta, essa contribuição que a gente possa dar, ela tem esse resultado positivo. Impressionante ver as empresas, né? Porque é um auê, né? É um auê. Ela está mexendo com tudo, né? Dentro das empresas, com a gente, com tudo, com a estrutura, com o dinheiro, com contrato, não contrato, com a coisa toda. A empresa que trabalha todas essas questões que a Ana exemplificou aí, detalhou de um jeito bem legal, elas estão sabendo viver esse momento de um jeito muito melhor, que todos nós saibamos também, então, né? E ajude, que a gente possa ajudar, enfim, as nossas organizações a viver isso da melhor forma. De novo, estamos começando uma conversa dura no meio dessa crise, né? Ai, que difícil falar isso, né? Mas, assim, quero dizer, vamos nos preparar, né? Vamos nos preparar. Isso passa, a gente vai viver de outra forma, tal, mas a gente vai ter que lidar, e não estou falando só de morte, né? A questão econômica, a questão social, a questão cultural, tudo isso por ser plantado. Tudo isso está nas decisões que a gente está vendo a nossa liderança política tomar e as nossas decisões. Então, o que nós estamos plantando, o que nós estamos fazendo? Já fale, não perca a dimensão política nesse sentido de cidadania. Né? Eu acho que é um momento da gente assumir e ajudar as pessoas a entenderem isso, né? Perfeito. Muito bom. Insistência. Não poderia ter fechado melhor. Né? Melhor, pois é, acabou respondendo muito mais amplamente do que apontando 3 tendências aí. Queridos, chegou às 19 horas, o tempo voou. Quero agradecer de coração ao Reinaldo, a Ana, tenho um carinho especial por os dois, eu sei que a Tainá também. Quero agradecer pela conexão, pela parceria com a Tainá. Acho que é uma demonstração de que é possível fazer parcerias quando a gente também atua nas mesmas áreas. Eu e a Tainá prestamos alguns serviços parecidos e a gente está juntas para levar essa conversa da diversidade para mais gente. Especialmente, eu sei que... Pode falar, Ana. Aproveitando esse gancho que você deu, falando da sua parceria com a Tainá e de atuarmos todos na mesma área, né? Eu vou falar para todo mundo aqui uma coisa que eu falei para a Bia e que eu acho que a gente precisa ficar martelando.
não existe concorrência, tá, gente? Seria uma contradição gigantesca eu trabalhar com diversidade e inclusão, falar da importância de sermos singulares e ter medo de quem faz a mesma coisa que eu. As pessoas, elas não contratam o que você faz, elas contratam você. Então, algumas pessoas vão gostar da forma como eu trabalho, outros vão gostar da forma como o Rei trabalha, a Bia, a Tainá. Somos diversos e é nessa diversidade que a gente entrega o que a gente tem de valor do nosso trabalho. Então, olha que maravilha se nós nos juntarmos e virarmos assim um megazord da diversidade e inclusão e chegar nas empresas com essa potência toda. Então, é uma falácia essa coisa de concorrência, tá? Não entrem nessa não, porque é muito mais legal quando a gente faz as coisas juntos. Era só isso. É isso, não. E vou encerrar com isso. E o pessoal está perguntando se o encontro vai ser disponibilizado, gravado. Eu já vou assumir uma falha minha aqui. Eu estou gravando, mas eu comecei uns minutinhos depois. Eu vou converter e vou divulgar. A gente divulga o link para vocês, mesmo com esse gapzinho aí de alguns minutos. E, bom, a gente vai mandar o convite para esse papo sobre maternidade e carreira, com enfoque que junta teoria e um pouco de boas práticas, com esses convidados que a Tainá comentou, todo mundo vai receber, fiquem à vontade para divulgar. Lá no começo do chat, a Lara colocou os nossos perfis do LinkedIn de todo mundo, acho que site, alguns artigos também, fiquem à vontade para dar feedbacks, a gente está super à disposição para conversar. E, de novo, obrigada, Reinaldo, obrigada, Ana. Eu quero encerrar, Ana, com uma fala tua. Você acha que não falou isso dessa vez, mas eu li. Eu não paro de falar, meu Deus. Eu leio tudo que você posta. Tem uma coisa muito linda. Eu stalkeio a Ana Bavão. Ela postou um negócio, já vem aviso, já tô lendo aqui. Vou estudando a Ana. E todos vocês que compartilham bastante material. Você trouxe uma coisa muito simples que eu acho que deixa uma luz pra gente aqui, pelo que vem pela frente. Você disse os tempos, algo assim, me corrija se eu estiver errado. O tempo é outro, enfim, temos uma crise, mas as pessoas são as mesmas, cuidem das pessoas que elas vão cuidar de fazer o que for importante. É com essa reflexão que eu quero encerrar nosso encontro. É isso. Ai, ficou bonito na sua voz, eu gostei mais. Muito bom. Bom, as pessoas já estão saindo, também podem ir saindo, né? A gente pode também continuar papeando, enfim. Mas, Ana, isso que você falou, eu acho que representa bem o fato do Reinaldo ter conectado e a gente, né, nessas áreas, vai bem contra o que eu acredito, a Bia também, eu sei que a Bia também, porque a gente está junta nessa, e é uma das razões desse grupo, inclusive, né, porque a gente não acredita que as pessoas vão concorrer com a gente, né, muito pelo contrário, você vai trabalhar com isso, eu sei isso aqui porque eu estou estudando isso ali, toma aqui, vai com esse outro arcabouço que vai te ajudar, e a outra pessoa vai trazer para mim e a gente vai construir em cima, porque o conhecimento coletivo, ele é muito mais interessante, ele traz muito mais riqueza na nossa visão, né? Então tá totalmente alinhado, assim, muita sincronicidade, muita serendipity, não sei, eu gosto dessa palavra, conexões ricas e profundas. Então, gente, é isso. Agora eu vou lá para minha terceira jornada. Tem uma criança carente que vocês viram, né? Já entrou aqui. E é isso. A gente vai pôr no YouTube, Bia? Eu vou colocar no YouTube. Primeiro tem que ter certeza que a conversão aqui vai dar certo, encerrando a gravação. Tem sempre nas rodas da ONU, então venham também. Eu tô vendo aqui, não é que agora eu tava olhando bem os participantes, eu vi um monte de pessoas aqui que eu já conheço lá das rodas da ONU também. E pessoas ilustres aqui também, né? Temos outros consultores de diversidade, tem muita gente bacana. Com tanta oferta de conteúdo bom, é uma honra contar com a presença de vocês. Obrigada, gente, pela confiança. Hey? Beijos. Tchau, queridos todos. Reinaldo. Sempre uma alegria estar com tanta gente bacana. Obrigada, Rei. Sempre um presente te ouvir. Cláudio, tchau, um beijo. Tchau, turma. Fiquem bem todos e todas. O JP tá aqui. Até mais. Cláudio.